Quer falar com cada um de nós. Eu convido o nosso SB Mauro a estar conosco. Peço ao pastor que esteja orando por ele. Queridos, a paz do Senhor para todos, amém? Vou pedir a você para se colocar de pé mais uma vez. Vamos estar nesse momento orando pela vida do pastor Mauro, que é meu irmão também, e superintendente distrital aqui do nosso distrito de Santa Cruz. E foi convidado pela Sociedade de Homens para que pudesse estar aqui ministrando a palavra nos nossos corações. Então, querido, fique atento àquilo que Deus vai falar com você, porque eu tenho certeza que além de Ele falar contigo, Ele vai falar comigo também. Ele vai falar com cada um de nós. Amém? Então, estenda suas mãos para cá. Amém? Senhor, nesse momento eu entrego o teu servo, teu filho, seu Deus, pastor Mauro, Senhor, nesse momento, para que ele possa, Senhor Deus, trazer a palavra que o Senhor colocou no seu coração, Pai. Senhor, nesse momento, Pai, que a ligação ela possa vir, Senhor Deus, na vertical de cima para baixo, Senhor Deus. E que teu filho possa receber e enviar aquilo que não só a sociedade de homens precisa, mas que toda a igreja precisa ouvir de ti nesse momento. Então, nesse momento, Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor use o pastor Mauro Vitor nesse momento, e que nessa hora, Pai, o Senhor possa trazer para nós a palavra rema, a palavra revelada que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Boa noite, graça e paz, amém? Amém. Glória a Deus. Bom estar aqui mais uma vez para a gente falar um pouco de Jesus. É sempre uma honra e um privilégio para nós poder falar da palavra do Senhor. Então, obrigado por você estar aqui nessa noite. Obrigado ao pastor Marco, à Sociedade de Homens. Obrigado ao convite. E obrigado à minha esposa. Hoje a gente estava na igreja do Catete. Minha esposa ela já está no finalzinho da faculdade de teologia e já tem pastoreado junto comigo ali no Monte Calvário, nos ajuda também a pastorear o distrito. E foi uma correria para a gente chegar aqui. E no Brasil está parado, irmãos. A gente levou 2 horas e poucas, mas graças a Deus a gente conseguiu chegar. Amém? Eu pedi para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 26, quando você abre, coloca o óculos. Cadê o varão da ótica aí? Glória a Deus. Daniel, dá uma acostumei com direto. Mas Deus é bom, irmãos. Obrigado, querida. Mateus 26. A partir do versículo 17, é uma passagem muito conhecida. Mateus capítulo 26. Deus, poder e glória. Glória a Deus. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Glória a Deus. Amém? Palavra do Senhor, a gente vai ler a partir do 17, vamos ler até o versículo 30. Amém? Amém. Glória a Deus. Palavra do Senhor, ela nos diz: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrasse na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem:
O mestre diz: o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa ao anoitecer. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo que certamente um de vocês me trairá. E eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: com certeza, não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam isto, é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Amém? Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu gosto muito desse texto. Na verdade, a gente conhece bem o texto, mas muitas vezes a gente pega algumas partes fragmentadas, né? A gente fala do momento da ceia, da consagração. O que eu acho interessante demais é o finalzinho. É claro que todo o texto é importante a gente pegar. Quando a gente faz a leitura completa, a gente tem a noção da história completa. Não que a gente não sabia, mas quando a gente traz o relato, a gente sente muito mais as dores que Jesus sentiu, porque a dor de Jesus foi muito além de uma dor física, uma dor emocional, uma dor através de pessoas que estavam próximas a ele. Mas se a gente quiser dar uma resumida nisso tudo, depois de tudo que Jesus passou, anunciou e sabia que ainda ia vivenciar, ele sai para um lugar onde ele sabia que ia sofrer muito, cantando um hino. Jesus nos ensina, irmãos, que nós precisamos sempre ter na nossa boca, nos nossos lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. Independente das circunstâncias, do momento, ou até que você saiba de algo que foi preparado contra a tua vida, mas que não deixe de sair dos teus lábios um hino de louvor ao nosso Deus. Alguém pode dar um glória a Deus nesse momento? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, eu quero tirar algumas coisas. É um texto muito, muito rico, mas eu quero iniciar falando sobre decisões, porque a nossa vida ela é feita de escolhas, de decisões. E olhando para o texto, eu quero te perguntar quais foram as últimas decisões da vida que você tomou, ou de repente as escolhas que fizeram você chegar até aqui, porque a vida é assim. Existem decisões que a gente
já tomou e a gente já se arrependeu? Alguém já se arrependeu de alguma decisão? Porque isso faz parte da vida. Mas, olhando para o texto, eu vejo que as oportunidades, todos os dias, elas batem na nossa porta. De repente você conhece um provérbio chinês, e ele diz assim: há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. 3 coisas que nunca voltam atrás. E a gente falando sobre oportunidades, a gente pode destacar alguns exemplos na Bíblia. O primeiro deles, que eu acho muito pertinente. Certa vez Davi, ainda um menino, o pai de Davi chega assim, Israel estava em guerra. O pai chega para ele assim: olha, você precisa levar mantimento para os seus irmãos que estão em batalha. Você leva também esses queijos aqui para o comandante do exército. E Davi, ele chega a um lugar chamado Vale de Socó. Muito jovem, mas muito temente a Deus. Amém? E ele chega naquele vale. Israel está numa batalha muito grande. Aí eu vou te perguntar, irmãos, quem mandou Davi enfrentar Golias? Ele se sentiu indignado com aquela situação. Mas se a gente for olhar e tentar buscar, se a gente não quiser, é claro que a gente vai dizer assim: foi Deus que enviou, foi Deus que impulsionou, porque foi Deus que deu vitória a Davi, amém? Mas a gente olha e vê assim, irmãos, que ninguém mandou Davi enfrentar Golias. Você não vê ninguém falando assim: vai lá, Davi. Ninguém disse para ele: toma essa decisão. Porque olhando para essa história, irmãos, a gente pode tirar algumas coisas para nós, começando para a gente que está aqui no altar, amém? Amém, amados? Amém. Quando a gente fala de oportunidade, a gente entende que pessoas fracas perdem oportunidade. Agora, pessoas comuns aproveitam oportunidades, amém? Só que tem pessoas extraordinárias aqui nessa noite, que criam oportunidades. Dá glória a Deus aí, se você quiser. E eu lembrei, e eu tirei algumas falas de John Wesley, que é o fundador do metodismo, aquele que gerou uma revolução na Inglaterra. A igreja metodista, ela surgiu num contexto de destruição, pobreza, miséria. Deus levantou alguém naquele tempo e fez a diferença. Eu creio, irmãos, que você não está aqui por acaso. Amém? Eu vou repetir, acho que você não ouviu. Você não está aqui por acaso. E algumas frases eu destaquei de Wesley, um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Certa vez ele fez uma declaração. Ele disse assim: dai-me 100 homens que nada temam senão ao pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Teve uma outra frase dele, uma declaração que ele disse assim: ponha fogo no seu sermão, ou ponha seu sermão no fogo. Nós precisamos estar incendiados, irmãos, e Deus quer nos usar. Nós somos a igreja dos últimos dias, amém? A igreja do arrebatamento. Essa igreja, ela precisa se manter incendiada, amém? Então toda vez que você abrir a sua boca, que seja como uma labareda de fogo, irmãos, amém? Tem uma outra frase de Wesley que diz assim: Senhor, não permita que eu viva inutilmente, porque Deus tem um propósito para mim, Deus tem um propósito para você também, e a gente precisa andar em conformidade com o propósito que Deus tem para nós, amém? Amém.
A gente tem caminhado sempre debaixo de uma palavra, de um tema, né, que a nossa região, o nosso bispo, 2023 é o ano do serviço, irmão. Dá glória a Deus aí. Que possamos nos disponibilizar cada vez mais para o serviço do reino de Deus. Tem uma outra frase de Wesley, que ele diz assim: levanto pela manhã e presto continência para o capitão da minha salvação e pergunto quais são as ordens hoje. Glória a Deus, amado. Então a gente vê que Wesley ele aproveitou a oportunidade e ele se tornou uma potência nas mãos de Deus. As oportunidades, elas surgem, irmãos, dos momentos mais difíceis, naquela hora que dá vontade de parar, é aquela hora que você diz assim: não dá mais, eu já cheguei no meu limite. E Deus está dizendo assim: quem disse que é no teu limite? Eu te levantei e você vai superar os teus limites, porque eu sou com você, não é na tua força, é na minha força. Quem pode dar um glória a Deus aí? Irmãos, o nosso Deus é o Deus que renova as nossas forças. O Senhor veio a derramar sobre nós nessa noite uma unção que vai renovar as nossas forças em nome de Jesus. Porque a vida ela é feita de oportunidades, irmãos. Tem uma outra frase que diz que as oportunidades elas são como o nascer do sol. Alguém já vislumbrou o nascer do sol? Alguém já ficou assim esperando? Porque as oportunidades elas são mais ou menos assim. Se você demorar muito, esperar demais. Se você ficar deitado muito tempo, você não vai pegar aquele momento que o sol está surgindo lá no horizonte. Existe um momento certo, irmãos, e o tempo é agora. E o tempo é hoje, irmãos. Glória a Deus, não glória a Deus em nome de Jesus. A gente não pode deixar passar a oportunidade que Deus está colocando diante de nós. Esse é um texto muito rico, mas eu quero destacar, irmãos, alguém que perdeu a maior oportunidade da sua vida. Alguém que estava inserido no contexto de Jesus, mas que não aproveitou aquele momento. Deus é um Deus de oportunidades, irmãos. E eu creio que Deus tem colocado oportunidades diante de você, para você servir a Deus, para você ser melhor, para você cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida. Mas a gente precisa estar atento a isso. Olhando para o texto, irmãos, quem foi essa pessoa que a Bíblia cita aqui, que perdeu a maior oportunidade da vida? Alguém poderia, já na leitura que a gente fez, alguém já poderia citar aí, pastor fulano? Quem foi esse camarada? Judas, né? Eu já ia falar assim: olha para o teu irmão e fala, mas não fala não. Fala para o teu irmão assim: você é uma bênção de Deus na minha vida. É uma bênção de Deus na minha vida. Fala mesmo, irmão. Ainda que seja para você profetizar, fala: você é uma bênção na minha vida. Começa hoje pagando alguma coisa para mim depois do culto. Amém? Alguém recebe aí, irmãos? O pessoal está recebendo, eu estou recebendo. Então, irmãos, Judas perdeu a maior oportunidade da vida dele. E eu separei algumas coisas aqui muito interessantes. Por quê? Porque ele andou com a porta e não entrou nela. Eu vou repetir, irmãos. Judas andou com a porta e não entrou nela. Ele andou com o caminho e viveu no atalho. Andou com a vida e escolheu a morte. Andou com o pastor e não quis ser ovelha. Ele andou com o mestre e não aprendeu nada. Andou com o dono do céu, irmãos, e decidiu ir para o inferno. Eu sei que Deus é um Deus de oportunidade, irmãos. Deuteronômio 30, você conhece bem, versículo 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora,
escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. A gente olha para a história desse discípulo, né, que caminhou com Jesus, mas não aproveitou a oportunidade. E a gente vê muita qualidade, porque se hoje você falar o nome de Judas, irmãos, eu acredito que ninguém vai querer escolher o nome de um filho. Alguém já conheceu alguém com esse nome? Eu nunca conheci, irmãos, né? E nem quero conhecer, embora o significado do nome dele não diga tudo aquilo que o nome transmite para a gente hoje, mas a gente vê algumas qualidades muito claras na vida de Judas. Por quê, pastor? Porque ele fazia render as finanças do ministério de Jesus. Ele era responsável por guardar. Aí você vai dizer, pastor, mas ele roubava. Mas para você ver, ele roubava e ainda sobrava. Então, se a gente quiser trazer para a nossa realidade, qual era a função de Judas? Ele era gestor de recursos financeiros. Você sabe o significado desse nome? Judas, ou um dos significados de Judas, né? Mas o nome Judas significa louvor. Significa louvor. E você sabe que em judeu, o nome era um ato profético. Ele tinha essa máxima: você é o seu nome é você. Quando o pai colocava o nome numa criança, ele já estava profetizando, declarando que o meu filho vai ser isso. Então coloca o nome no filho de louvor, irmãos. E se você acompanhar um pouco, né, se você fizer uma pesquisa histórica, você vai ver que Judas, ele era uma pessoa muito respeitada. Ele era tão respeitado, irmãos, que quando Jesus diz assim: alguém vai me trair, não está na Bíblia. Você vê alguém acusando, vai ser Judas. Você vê isso? A gente não vê, por quê? Porque todo mundo tinha respeito por ele. Agora, vou pedir para você em Lucas 6, versículo 12 e versículo 13, Lucas capítulo 6. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Irmãos, Jesus passou a noite aonde? No monte orando. Tem um povo aqui que gosta de orar no monte, amém? Glória a Deus. Cadê o povo do monte aí, irmão? Se expressa aí. Glória a Deus. Tem um outro povo que gosta também de orar no monte de coberta, mas é um povo de oração também, amém? Então, irmãos, a gente vê aqui que Jesus orou a noite toda, e quando ele chama os discípulos, ele escolheu quem entre eles? Jesus escolheu Judas. Porque Judas também tinha qualidade, irmãos, mas ele conviveu, ele teve a oportunidade de andar com Jesus cerca de 3 anos e meio. Ele andou com Jesus, mas ele não se converteu. E a gente precisa, irmãos, tomar cuidado, porque tem gente que está andando com Jesus, mas ainda não se converteu. Porque, irmãos, ficar debaixo de
uma garagem não significa que a gente é um carro. Não é verdade? Frequentar uma igreja não quer dizer que a gente é um cristão de verdade. E é uma história, irmãos, que nos ensina muita coisa. Sabe qual foi o problema de Judas? Que ele se acostumou com o sagrado. A gente não pode se acostumar com as coisas de Deus, se acostumar com o sagrado, porque ele andou com Jesus, irmãos, 3 anos e meio. Você tem ideia do que é isso? Você imagina o que Judas viu? Os milagres, as pessoas sendo transformadas, Jesus curando multidão de enfermos. Judas também estava lá, irmãos. A gente não pode tratar o Evangelho, as coisas de Deus, de forma mecânica, irmãos. Amém? Pode dar glória a Deus aí, irmãos. João capítulo 12, vou pedir para você, no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 3 até o 5. João capítulo 12, versículo 3, se você achou, pode dar uma glória a Deus. Glória a Deus. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariote, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Irmãos, a gente vê como o coração de Judas, ele não estava nas coisas do reino. É claro que a fala dele parece que ele estava preocupado com os pobres, mas na verdade ele estava preocupado com ele mesmo, com o seu bolso, com as coisas que ele desviava. A gente vê aqui que Judas, ele viveu tudo que viveu, ele andou com Jesus, mas ele não teve relacionamento com Jesus. Nós somos chamados por Deus para nos relacionar com Ele, irmãos. Nós somos chamados para ter uma vida de intimidade com Ele, você entende? Amém? Irmão, que Deus nos livre de viver o Evangelho de forma mecânica. Que Deus nos livre, irmão, de subir no altar de forma mecânica, no automático. Que Deus nos livre disso. Amém? A gente olha aqui, irmãos, que Judas, ele, na verdade, ele não tinha noção do tamanho do sacrifício que Jesus estava fazendo e o que ainda estava por vir. A gente vive o Evangelho pregando, mas a gente precisa sentir as dores do Messias. Que no momento de cantar não seja somente com os lábios, mas que eu possa ter a certeza que Ele pagou um alto preço por mim e que eu preciso dar o meu melhor por Ele. Eu não posso voltar atrás, eu não posso retroceder. Aconteça o que acontecer, eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus conta com alguém aqui nessa noite. Você pode dar glória a Deus. Glória, glória. A gente vê que Judas, ele teve uma grande oportunidade, e eu quero destacar aqui alguns erros dele, que a gente possa aprender com os erros de Judas, irmãos, na nossa caminhada, na nossa vida com Deus. Primeiro, ele traiu o seu próprio nome, porque o nome dele, qual é o significado do nome dele? Louvor, irmãos. Alguém que tem um nome de louvor e não consegue louvar. A nossa vida tem que ser uma vida de louvor a Deus, irmãos.
mas entrou por essas portas. Você pode estar passando por qualquer problema. Levanta a tua cabeça e louva a Deus. Louva a Deus. Porque Deus não rejeita oração, irmão. Deus não rejeita louvor. Quer dar uma resposta para o inferno? Louva, glorifica, adora, levanta a mão, canta, grita, ainda que seja desafinado, irmão, Deus recebe. Dá glória a Deus por isso. Aleluia. Deus não rejeita oração. Eu vou cantar com vocês esse louvor, amém? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Você pode louvar a Ele.